Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 9, os versículos 13 ao 34. E aqui acontece algo bem interessante. Jesus acabara de curar um homem cego de nascença e os fariseus, conhecendo aquele homem, devia ser famoso ali na região, devia ser conhecido na região, interrogaram-lhe, né? Como que você foi curado, tal? E ele diz, olha, um homem fez um barro, um lodo, Jesus tinha feito isso com saliva, né? E pediu para me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei e fiquei curado. E os fariseus, eles ficam incomodados porque isso aconteceu em um sábado. E a lei judaica dizia que o sábado era o dia do descanso, portanto não deveria haver uma cura naquele dia. E a forma como os fariseus tratam esse homem aqui é muito interessante, porque muitas vezes é a forma como alguns cristãos tratam uns aos outros, né? Os cristãos que, enfim, detêm algum tipo de arrogância, geralmente, né? As pessoas que são moralistas, que são legalistas, elas também são orgulhosas e arrogantes, né? Elas acham que elas estão por trás, né, desse farisaísmo, desse moralismo. Existe a ideia, né, mesmo que a pessoa não se aperceba disso, de que ela é superior, ela consegue cumprir melhor a lei de Deus do que quem ela está acusando. E é justamente isso que os fariseus fazem aqui com esse homem. Né? No 23, por exemplo, ou melhor, no 22, diz assim: seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam acordado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E os fariseus perguntam para os pais dele, né, para saberem se ele era cego de nascença, enfim, se ele era mesmo cego, etc. E os pais deles respondem: olha, ele já tem idade para responder por ele próprio, vocês vão lá e perguntem a ele. Mas porque eles tinham medo aqui, né? E aí no 24 eles chamaram novamente o homem que era cego e ordenaram: dá glória a Deus, né? Dê glória a Deus, pois nós sabemos que esse homem, o homem que curou, que era Jesus, é pecador. E ele retorquiu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E essa narrativa aqui eu recomendo que você leia ela depois com calma na sua casa. Porque eu já presenciei, eu já vi, né? Estou no meio evangélico, enfim, desde que eu me conheço por gente, e eu já vi muitos cristãos que fazem isso, né? Falam, mas como que fulano fez algo? Mas quem é fulano para não sei o que, né? Mas quem te ensinou assim? Mas por que você está fazendo desse jeito? Aí você fala, olha, eu não sei, eu aprendi na minha igreja, eu aprendi com o pastor X. Olha, eu li e estudei esse assunto e é dessa maneira. E essas pessoas que são moralistas, legalistas, têm as suas regrinhas e não deixam de cumpri-las, respondem mais ou menos como esses fariseus aqui fizeram, né? E a gente entra muitas vezes no papel aqui desse ex-cego, no caso, né? Desse cego. Olha, se a pessoa que me ensinou não é pecador, eu não sei. Uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo, né? Então muitas vezes na nossa caminhada cristã nós vamos nos deparar com esse tipo de questão, né? Esse tipo de problema, pessoas que querem nos julgar por algo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas o importante é que nós tenhamos certeza de que nós éramos cegos e Jesus nos curou. Muitas vezes nós não enxergávamos algo da forma mais clara, mas Deus usou a vida de alguém dentro da igreja para abrir os nossos olhos, para indicar o nosso caminho, para nos ajudar a amadurecer na fé. E a igreja consiste justamente nisso, né? O ajuntamento de pessoas, é o relacionamento, e isso é muito importante para o nosso crescimento
cristão, para a nossa maturidade. Então, como ele diz aqui no 25, se ele é um pecador ou não, o que a gente deve sempre ter em mente, pensar, se ele é um pecador ou não, eu não sei, né? Todavia, uma verdade eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, que nós tenhamos sempre isso em mente, que nós peçamos a Deus que Ele nos mostre o que nós devemos fazer, se nós estamos andando por um caminho correto ou não, e para que Ele não nos faça ouvir as vozes das pessoas que nos julgam, das pessoas que, enfim, querem denegrir às vezes alguém, né? Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e pedir a Deus que Ele coloque as pessoas na nossa vida também para agregar conhecimento a nós. A igreja também proporciona isso, o contato, o convívio com os irmãos também proporciona isso. Então, que isso seja uma realidade na nossa vida. Crescermos em conjunto como igreja, em conhecimento, e fazer como esse homem aqui faz mais para frente, no outro trecho que nós vamos tratar mais para frente do nosso evangelho. Dar glórias a Deus, reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, através justamente desse relacionamento, desse aprendizado conjunto, desse aprendizado que Ele quer que nós tenhamos em igreja. E que as pessoas que infelizmente querem falar mal ou querem fazer com que a sua forma de vida seja uma forma generalizada, né? Que não tem amor pelas outras pessoas, não tem amor pela obra, que elas sejam impactadas pelo Evangelho. Essa deve ser a nossa oração. Deus abençoe você. Até amanhã.